Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A noite já tinha caído pesada sobre o sítio quando João Ferreira resolveu que precisava buscar as ferramentas que tinha deixado na casa velha do finado tio Sebastião. Aquela propriedade ficava uns 3 quilômetros mata adentro, num lugar que o pessoal da região evitava passar depois que o sol se punha. Mas João não era homem de acreditar em conversa fiada, e as ferramentas era cara demais para deixar lá jogada até o outro dia. O caminho até a casa velha passava por uma estrada de terra batida que cortava um pedaço de mata fechada. Era fim de agosto, tempo seco, e a poeira subia com cada passo que João dava. A lua estava cheia, o que ajudava a enxergar, mas também deixava a sombra das árvores mais escura e comprida no chão. O silêncio era estranho demais. Nem grilo, nem coruja, nem o barulho das folhas com o vento. Só o som das botas dele quebrando o graveto seco. João conhecia aquele caminho desde pequeno. Tinha brincado por ali quando criança. Tinha ajudado o tio Sebastião a carregar mantimento naquela mesma estrada centenas de vezes. Mas naquela noite, alguma coisa parecia diferente. O ar estava pesado, meio enjoativo, como se tivesse alguma coisa estragando em algum canto. Ele acelerou o passo, querendo logo chegar na casa, pegar as ferramentas e voltar. Foi quando ele viu a primeira marca. No meio da estrada, bem onde a lua batia direto, tinha uma pegada. Não era pegada de gente, nem de bicho conhecido. Era grande, do tamanho de um prato fundo, com 5 marcas que pareciam dedo, mas tudo errado. Os dedos era comprido demais e terminava em ponta, como se fosse unha ou garra. A marca estava funda na terra, como se o que tinha pisado ali fosse bem pesado. João parou e ficou olhando aquilo por um segundo. A boca dele tinha ficado seca. Ele conhecia rastro de todo tipo de bicho da região. Capivara, veado, até onça já tinha visto uma vez. Mas aquilo ali não era nada que ele conhecesse. Pensou em voltar, mas se sentiu meio besta de ter medo de uma pegada esquisita. Devia ser algum cachorro grande que passou por ali, pensou ele, tentando se convencer. Continuou andando, mas agora prestando mais atenção. Foi aí que percebeu que tinha mais pegada. Várias delas, todas seguindo na mesma direção que ele, rumo à casa velha do tio Sebastião. E tinha outra coisa estranha. As pegadas não vinham da mata. Elas simplesmente começavam no meio da estrada, como se o que quer que fosse tivesse caído do céu. O coração de João começou a bater mais forte. Ele botou a mão no canivete que carregava no bolso, sabendo que aquela lâmina pequena não ia servir para muita coisa, se fosse necessário. Mas era o que tinha. Mais à frente, a estrada fazia uma curva e descia um pouco antes de chegar no terreno da casa velha. João conhecia cada palmo daquele lugar, mas quando fez a curva, teve que parar de novo. No meio do caminho, bem na descida, tinha um monte de passarinho morto. Devia ter uns 20, talvez 30, tudo espalhado no chão. Era um passarinho de todo tipo, sanhaço, bem-te-vi, tico-tico. Tudo morto, mas sem marca nenhuma. Não tinha sangue, não tinha pena arrancada, nada. Era como se eles tivessem simplesmente caído do céu, tudo de uma vez. João sentiu um frio na espinha. Aquilo não era natural. Bicho não morria assim, tudo junto, sem motivo. Ele pensou em doença, em veneno, mas não fazia sentido. Os passarinhos estavam espalhados numa área pequena, bem no meio da estrada, como se alguém tivesse colocado eles ali de propósito. Foi quando ele ouviu o barulho. Era um som baixo, quase como um ronco, mas não era de bicho. Parecia mais com alguém respirando pesado, bem devagar. Vinha da mata, do lado esquerdo da estrada. João ficou parado, tentando localizar de onde vinha exatamente o som. Ele apertou o cabo do canivete no bolso e forçou a vista para dentro da mata escura. Por um momento, não viu nada.
Só o preto da mata fechada e os troncos das árvores que a luz da lua conseguia alcançar. Mas então, alguma coisa se moveu. Não foi um movimento rápido, foi lento, como se tivesse alguém se arrastando entre as árvores. João viu um vulto grande, mais alto que um homem, passando entre dois troncos grossos. Não deu para ver direito o que era porque estava muito escuro, mas deu para perceber que era grande, muito grande. O som de respiração continuava, agora um pouco mais alto. João sentiu o suor escorrer pelas costas, mesmo com o frio que tinha começado a fazer. Ele sabia que precisava sair dali, mas as pernas dele não obedeciam. Era como se o corpo tivesse congelado de medo. Então, o vulto parou de se mover. E João teve a certeza absoluta de que aquela coisa, seja lá o que fosse, estava olhando para ele. Não tinha como ver olho nem rosto, mas ele sentiu. Era aquela sensação de quando alguém está te encarando, só que 1000 vezes mais forte. Era como se aquela coisa tivesse entrado dentro da cabeça dele, tivesse vendo os pensamentos dele, sentindo o medo dele. João finalmente conseguiu se mexer. Deu 2 passos para trás, devagar, sem tirar os olhos da mata. O vulto não se moveu. Ele deu mais um passo e outro, e então virou e saiu correndo. Correu pela estrada abaixo, pulando os passarinhos mortos, levantando poeira. O som da respiração tinha sumido, mas agora ele ouvia outra coisa. O som de alguma coisa vindo atrás dele. Não era passo normal. Era um som arrastado, como se a coisa tivesse se movendo sem levantar os pés do chão, deslizando pela terra. João não olhou para trás. Continuou correndo, o pulmão ardendo, as pernas doendo. A casa velha já estava à vista, a uns 100 metros à frente. A construção de madeira velha, com o telhado meio caído e as janelas sem vidro, parecia agora o lugar mais seguro do mundo. Ele chegou no terreiro da frente e subiu os degraus da varanda de 2 em 2. A porta estava trancada, mas ele sabia onde o tio Sebastião escondia a chave, debaixo de um vaso de barro velho no canto da varanda. Pegou a chave com a mão tremendo tanto que quase deixou cair. Enfiou na fechadura, girou, empurrou a porta e entrou, fechando tudo atrás de si com força. Ficou parado ali, de costas para a porta, respirando pesado, tentando escutar. Por um momento não ouviu nada. Só o som da própria respiração e do coração batendo nos ouvidos. Então veio aquele som de novo, a respiração pesada, lenta. Só que agora estava bem perto, do outro lado da porta. João se afastou da porta devagar, sem fazer barulho. A casa estava escura, mas ele conhecia bem a disposição dos cômodos. A sala onde ele estava dava para o corredor que levava para os quartos nos fundos. As ferramentas que ele tinha vindo buscar estavam num quartinho de despejo no final do corredor. Mas ele não estava mais pensando nas ferramentas. Estava pensando em sobreviver. Alguma coisa arranhou a porta. Não foi um arranhão de cachorro nem de gato. Foi um som profundo de madeira sendo rasgada. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A madeira velha da porta começou a rachar. João correu para o corredor. Tinha uma janela no quarto do meio. Ele podia tentar sair por ali, correr pela mata, voltar para a estrada mais à frente. Era arriscado, mas ficar ali dentro com aquela coisa tentando entrar era pior. Chegou no quarto e foi direto para a janela. Ela estava emperrada, fazia tempo que ninguém abria. Ele puxou com força 1 vez, 2 vezes. Na terceira, a janela cedeu e abriu com um rangido alto. O barulho na porta da frente tinha parado. A casa ficou em silêncio de novo. João parou também tentando ouvir. Nada. Nem a respiração, nem o arranhão. Nada. Foi aí que ele ouviu o som vindo de cima. Alguma coisa estava andando no telhado. Passo lento, pesado, fazendo a madeira velha gemer. A coisa estava bem em cima do quarto onde ele estava. João olhou para o teto e viu a poeira caindo entre as tábuas. As telhas começaram a se mexer, fazendo aquele barulho de barro raspando em barro. Ele não esperou mais.
Pulou pela janela, caiu do outro lado no chão de terra, se levantou e saiu correndo. Correu para os fundos do terreno em direção a uma cerca velha que separava a propriedade de um pasto abandonado. Pulou a cerca, caiu do outro lado, levantou de novo e continuou correndo. Só quando chegou na beira de um riacho pequeno que passava ali perto é que ele parou para respirar. Se abaixou na beirada da água e ficou ali, escondido atrás de umas moitas, tentando acalmar o coração que parecia que ia sair pela boca. Foi quando percebeu que o silêncio tinha voltado. Não era só a ausência de barulho da coisa que estava perseguindo ele. Era a ausência de todo barulho. De novo, nem grilo, nem sapo, nem o barulho da água do riacho, que devia estar fazendo barulho, mas não estava. Era como se alguém tivesse desligado o som do mundo. João olhou em volta, devagar. A lua cheia iluminava bem o pasto e a mata em volta. Não tinha nada se movendo, nenhum sinal da criatura. Mas aquele silêncio pesado continuava. E com ele veio aquela sensação de novo, de estar sendo observado. Ele olhou para o riacho na frente dele. A água estava parada. Completamente parada, sem nenhuma correnteza, como se tivesse congelado. Mas não tinha gelo, não estava frio assim. A água simplesmente tinha parado de se mover. E então ele viu o reflexo. Na superfície parada da água, além do reflexo da lua e das árvores, tinha outra coisa. Uma forma grande, escura, bem atrás dele. Tão alta que a cabeça ficava acima das moitas onde ele estava escondido. João não respirou. Não se mexeu. Ficou olhando para aquele reflexo na água, vendo aquela coisa parada ali, logo atrás dele. A forma era estranha. Não tinha a proporção certa. Os braços eram compridos demais. O corpo era fino demais. A cabeça tinha um formato que não era de bicho nem de gente. Por quanto tempo ficaram assim, ele não soube dizer. Podia ter sido segundo ou minuto, mas então a coisa no reflexo se mexeu. Devagar, ela começou a se abaixar, como se estivesse se curvando para chegar mais perto dele. Foi quando João se levantou de repente e saiu correndo de novo. Correu pelo pasto aberto, sem olhar para trás, sem saber direito para onde estava indo. Só sabia que precisava se afastar dali. Não tinha mais som de perseguição. Não tinha mais nada. Só aquele silêncio horrível e a sensação de que a qualquer momento alguma coisa ia agarrar ele por trás. João correu até sair do pasto e entrar numa estrada diferente. Uma que ele não conhecia bem. Continuou correndo pela estrada até ver uma luz à frente. Uma lamparina na janela de uma casa. Correu até lá e bateu na porta com desespero. Um velho abriu a porta, assustado com aquela batida no meio da noite. João estava suado, sujo de terra, respirando pesado, com os olhos arregalados. "Me ajuda, pelo amor de Deus", foi tudo que conseguiu dizer. O velho deixou ele entrar e deu água. João bebeu tudo de uma vez e ficou sentado na cozinha pequena, tremendo, tentando contar o que tinha acontecido. Mas as palavras não saíam direito. Era tudo confuso, uma mistura de medo e cansaço. "Você veio do lado da casa do finado Sebastião?" O velho perguntou e João balançou a cabeça que sim. O velho suspirou fundo e sentou na cadeira do outro lado da mesa. "Você não devia ter ido lá essa hora da noite, moço. Aquele lugar é marcado." João olhou para o velho sem entender. "Marcado como?" "Faz uns 5 anos que aconteceu." O velho começou a contar. Seu tio Sebastião estava trabalhando na roça dele quando encontrou uma coisa enterrada. Era uma pedra grande, com um monte de risco esquisito. Ele achou bonito e levou para casa. Botou na sala como enfeite, mas diz que a partir daquela noite, coisa estranha começou a acontecer. O velho pegou um cigarro de palha e acendeu, soltando a fumaça devagar. Primeiro foi os bichos. Todo animal que chegava perto da propriedade morria. Galinha, cachorro, até o cavalo dele. Tudo morria sem motivo, sem marca. Depois começou os barulhos. Coisa andando no telhado de noite, arranhando porta, mexendo na janela. Seu tio aguentou uns meses, mas no final ele não suportou.
Pegou a espingarda uma noite e saiu para o terreiro, dizendo que ia acabar com aquilo. Ninguém sabe direito o que ele viu, mas encontraram ele no outro dia, caído no chão. Não tinha marca no corpo, mas os olhos dele estavam arregalados, com uma expressão que... Bem, era melhor não ter visto. João sentiu um calafrio. E a pedra? Ninguém achou. Depois que seu tio morreu, algumas pessoas entrou na casa para buscar ela, para tirar dali, mas nunca encontraram. E a coisa continua lá. Qualquer um que chega perto da propriedade depois que escurece, acaba encontrando ela. Uns conseguem fugir como você, outros... O velho não terminou a frase. Que coisa é essa? João perguntou, a voz fraca. O velho deu de ombro. Tem gente que diz que é guardião, que aquela pedra era uma marca antiga, de um tempo antes da gente, e que seu tio mexeu no que não devia. Agora o guardião está preso aqui, procurando a pedra, protegendo o território. Outros dizem que a pedra abriu alguma coisa, um tipo de porta, e o que entrou não consegue mais sair. O velho se levantou e foi até a janela, olhando para a escuridão lá fora. O que eu sei é que aquele pedaço de terra é mais lugar de gente. O melhor que você faz é esquecer as ferramentas que deixou lá. Não vale a pena voltar. João passou o resto da noite na casa do velho, sentado na cozinha, sem conseguir dormir. Cada barulhinho fazia ele pular. Cada sombra que se mexia com o vento fazia o coração disparar. Só quando o sol começou a nascer é que ele se sentiu um pouco mais seguro. De manhã cedo, o velho emprestou um cavalo para ele voltar para casa. João seguiu pela estrada principal, evitando passar perto da propriedade do tio. Quando chegou em casa, a mulher dele levou um susto com o estado dele. Onde que você estava a noite toda? Eu fiquei preocupada. João não contou tudo. Disse só que tinha se perdido no escuro e tinha dormido na casa de um conhecido. Não falou da criatura, das pegadas, do reflexo na água. Sabia que se contasse, iam achar que ele tinha ficado doido, mas ele sabia o que tinha visto. E sabia que tinha dado sorte de conseguir escapar. Passaram-se algumas semanas. João tentou voltar à vida normal, cuidando da própria roça, da família. Mas de noite, quando tudo ficava quieto, ele se pegava prestando atenção em qualquer barulho diferente. E tinha noite que o silêncio voltava, aquele silêncio pesado, morto, que tinha sentido naquela noite. Quando isso acontecia, ele trancava todas as portas e janelas e ficava acordado até o sol nascer. A mulher dele, Maria, começou a perceber que alguma coisa estava errada. João não dormia direito, vivia cansado. Qualquer coisa fazia ele ficar assustado. Ela tentou conversar com ele várias vezes, mas João sempre desconversava. Dizia que era só cansaço do serviço. Mas Maria não era boba. Conhecia o marido faz tempo suficiente para saber quando ele estava escondendo alguma coisa. Foi numa dessas noites de silêncio pesado que Maria acordou e viu João parado na janela do quarto, olhando para o terreiro lá fora. Ela se levantou e chegou perto dele. João, o que você está olhando? Ele demorou para responder, continuou olhando para fora. Você não está ouvindo? Ouvindo o quê? O silêncio. Maria prestou atenção. Era verdade. Estava muito quieto lá fora. Quieto demais. Nem os cachorros estavam fazendo barulho, e ele sempre latia para qualquer coisa durante a noite. Os cachorros tá estranho, ela comentou. João finalmente olhou para ela. No rosto dele tinha uma expressão que Maria nunca tinha visto antes. Medo puro. Ele sabe que tem alguma coisa lá fora. Por isso que tá tudo quieto. Que coisa, João? O que você tá falando? Foi aí que ele contou. Contou tudo, a ida à casa do tio Sebastião, as pegadas estranhas, os passarinhos mortos, a criatura na mata, a perseguição, o reflexo na água. Maria escutou tudo em silêncio, vendo o desespero nos olhos do marido. Quando ele terminou, ela não disse que era a imaginação dele, não disse que ele estava louco. Ela conhecia João, sabia que ele não era de inventar coisa. Se ele estava dizendo que viu alguma coisa, é porque tinha visto mesmo. E você acha que essa coisa pode vir até aqui? Ela perguntou, tentando manter a voz calma.
João olhou para fora de novo. Eu não sei, mas tem noite que eu sinto, é como se ela estivesse procurando por mim. Eles ficaram ali parados, olhando para a escuridão lá fora, até o silêncio começar a passar e o som normal da noite voltar. Os cachorros voltaram a se mexer, um deles deu uma latida baixa. João sentiu um alívio grande quando ouviu aquilo. Foi embora, ele disse, mais para si mesmo do que para Maria. Nos dias seguintes, Maria foi até a cidade e procurou Dona Benedita, uma senhora velha que o pessoal da região respeitava muito. Ela conhecia as histórias antigas, sabia de reza forte, de proteção. Maria contou o que João tinha visto, pediu ajuda. Dona Benedita escutou tudo com atenção, balançando a cabeça de vez em quando. Quando Maria terminou, a velha suspirou fundo. O que seu marido mexeu é coisa séria, menina. Essa criatura que ele viu não é desse mundo, não. É guardião de terra sagrada, terra que foi profanada quando tiraram aquela pedra de lá. Enquanto a pedra não voltar para o lugar, a criatura vai continuar procurando, protegendo. Mas a pedra sumiu. Ninguém sabe onde está, Maria disse. Então a criatura vai continuar ali e vai pegar qualquer um que entrar no território dela. Dona Benedita se levantou e foi até um armário velho, voltou com um saquinho de pano. Pega isso aqui, é erva benta, sal grosso e outra coisa. Espalha em volta da casa de vocês, nas portas, na janela. E reza essa oração todo dia, de manhã e de noite. Ela entregou para Maria um papel amarelado com uma oração escrita à mão. Isso vai proteger vocês dentro de casa. Mas escuta bem o que eu vou te falar. Não deixa seu marido chegar perto daquela terra de novo. A criatura já marcou ele, já sabe o cheiro dele, o jeito dele. Se ele voltar lá, não vai conseguir fugir de novo. Maria agradeceu, pegou o saquinho e o papel e voltou para casa. Fez tudo o que Dona Benedita mandou. Espalhou as ervas em volta da casa, nas janelas, nas portas. Ensinou a oração para o João e os dois passaram a rezar todo dia, religiosamente. E funcionou. As noites de silêncio pesado foram ficando cada vez mais raras. João voltou a dormir melhor, voltou a trabalhar sem aquele medo constante. A vida parecia estar voltando ao normal. Um mês depois do acontecido, João precisou ir na cidade resolver umas coisas. No caminho, encontrou com seu Antônio, um vizinho que morava perto da antiga propriedade do tio Sebastião. Ô João, você soube da novidade? Seu Antônio perguntou. Que novidade? Apareceu um pessoal da cidade querendo comprar a terra do seu tio. Dizem que vão fazer um loteamento, construir casa para vender. Já até começaram a limpar o terreno. João sentiu o sangue gelar. Eles estão mexendo lá? No terreno? Tão sim. Começaram semana passada. Já derrubaram a casa velha e estão limpando tudo. João não disse mais nada. Voltou para casa mais cedo naquele dia, com um mau pressentimento no peito. Contou para Maria o que tinha ouvido. Ela ficou preocupada também. Você acha que a gente devia avisar eles? Maria perguntou. E falar o quê? Que tem uma criatura assombrando o lugar? Eles vão achar que a gente é doido. Mas se acontecer alguma coisa com eles... João sabia que a mulher tinha razão. Mesmo correndo o risco de passar vergonha, ele precisava tentar avisar. No dia seguinte foi até o terreno. De longe viu o movimento. Tinha uns 5 trabalhadores limpando o mato, um trator mexendo a terra. O encarregado da obra estava anotando alguma coisa numa prancheta. João se aproximou devagar. O lugar estava diferente. A casa velha tinha sido demolida, só sobrando uns pedaços de madeira velha empilhado num canto. O terreiro estava todo revirado. Mas a sensação continuava a mesma. Aquele peso no ar. Aquela coisa que fazia o estômago revirar. Posso ajudar? O encarregado perguntou quando viu João se aproximar. Eu sou sobrinho do falecido dono dessa terra. Vim avisar que esse lugar não é bom para construir. O encarregado sorriu. Ah,
Sei. Você está preocupado com aquelas histórias de assombração, é isso? Já ouvi falar. Mas essas coisas é tudo lenda, sabe como é? A gente já trabalhou em muito lugar que o povo dizia que era mal assombrado e nunca aconteceu nada. Mas aqui é diferente. Eu vi... Viu o quê? Um fantasma? O encarregado riu, e alguns dos trabalhadores que estavam perto também riram. Olha, eu respeito sua preocupação, mas a gente tem um serviço para fazer aqui. Já estamos atrasados. Então, se me dar licença... João tentou insistir, mas percebeu que era inútil. Aquelas pessoas não iam acreditar nele. Voltou para casa frustrado, com aquele pressentimento ruim cada vez mais forte. 3 dias depois, a notícia se espalhou pela região. 2 dos trabalhadores que estavam limpando o terreno tinham sumido. Saíram para trabalhar de manhã cedo e não voltaram. A polícia foi acionada, fizeram busca pela mata em volta, mas não encontraram nada. Nenhum rastro, nenhum sinal. João sentiu o coração apertar quando ouviu a notícia. Ele tinha tentado avisar, mas ninguém quis escutar. Os outros trabalhadores se recusaram a voltar para o terreno. O encarregado tentou convencer eles, mas ninguém quis. A obra parou. A empresa mandou outro time de trabalhador de fora, gente que não conhecia as histórias do lugar. Uma semana depois, acharam os corpos. Não estavam na mata, como todo mundo pensava. Estavam enterrados no meio do terreno, no exato lugar onde ficava a sala da casa velha. Os corpos estavam sem nenhuma marca, mas os olhos dos 2 estavam arregalados, com a mesma expressão que tinham descrito do tio Sebastião. A polícia investigou, mas não conseguiu explicar. Não tinha sinal de luta, não tinha marca de violência. Era como se os 2 homens tivessem simplesmente parado de viver. O médico legista não conseguiu determinar a causa da morte. O relatório oficial dizia parada cardiorrespiratória súbita de causa indeterminada. Mas todo mundo na região sabia a verdade. As obras pararam definitivamente. A empresa desistiu do loteamento e abandonou o terreno. Até colocaram uma placa de vende-se, mas ninguém nunca quis comprar. O terreno ficou ali, vazio, tomado pelo mato de novo. João nunca mais passou por aquela estrada. Evitava até olhar na direção da propriedade quando ia para a cidade. A proteção que Dona Benedita tinha dado continuava funcionando. Ele e Maria não tinham mais problema em casa. Mas tem noite que ele acorda de madrugada, suado, com a sensação de que alguma coisa está observando a casa dele. Nessas horas, ele levanta devagar e vai até a janela. Olha para o terreiro lá fora, iluminado pela lua. E tem vezes que ele jura ver uma sombra alta demais, parada na beirada da mata, olhando de volta para ele. Mas quando ele pisca, a sombra já sumiu. Os anos foram passando. João e Maria continuaram vivendo no sítio deles, criando os filhos, cuidando da terra. A história do que aconteceu naquela propriedade virou lenda na região. O pessoal contava nas rodas de conversa, nos bar da cidade, sempre em voz baixa, sempre com aquele tom de quem sabe que está falando de coisa séria. Apareceu até gente de fora, pessoal da cidade grande, querendo investigar o lugar. Um grupo de jovem que fazia programa na internet sobre lugar assombrado chegou na região querendo gravar no terreno. O pessoal local tentou dissuadir eles, mas jovem não escuta conselho de velho. Foram lá à noite, com câmera, lanterna, equipamento. Voltaram correndo meia hora depois, brancos como papel, sem conseguir falar direito. As câmeras tinham parado de funcionar todas ao mesmo tempo assim que entraram no terreno. E eles tinham ouvido aquela respiração pesada, lenta, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Foram embora da região no mesmo dia e nunca mais voltaram. O vídeo que tentaram gravar não mostrava nada, só imagem toda distorcida e um barulho estranho no áudio. Depois disso, até os curiosos pararam de ir. O terreno ficou completamente abandonado, esquecido. A natureza foi tomando conta de novo. O mato cresceu. Árvores brotaram onde antes era o terreiro.
Cipó cobriu os restos da fundação da casa velha. Mas a criatura continuou lá. O pessoal que mora perto jura que tem noite que dá para ouvir barulho vindo daquele lado. Não é barulho de bicho, não é barulho de vento. É aquele som de coisa arrastando na terra, de respiração pesada. E quando tem lua cheia, alguns juram ter visto uma sombra alta demais se movendo entre as árvores. O pessoal da região não fala muito sobre o que aconteceu. Quando alguém de fora pergunta sobre o terreno abandonado, eles mudam de assunto. Mas entre eles, quando estão sozinhos ou em grupo pequeno, contam a história em voz baixa. Falam sobre a coisa que vive naquela terra, sobre como ela não deixa ninguém se aproximar. Falam sobre a pedra que o finado Sebastião tirou dali, sobre como algumas coisas não devem ser mexidas. E todos sabem que tem noite que, se você passar por aquela estrada depois do pôr do sol, vai ouvir o silêncio. Aquele silêncio que não é natural, que não deveria existir. E se ouvir esse silêncio, é melhor sair correndo e não olhar para trás. Porque se olhar, talvez veja a criatura. E se ver, talvez ela decida que você precisa ficar lá também, guardando aquela terra amaldiçoada junto com ela, para sempre. João Ferreira hoje já é um homem mais velho. Os cabelos ficaram branco, as mãos ficaram mais trêmula, mas ele continua cuidando do sítio dele, da família. Os filhos cresceram, alguns foram embora para a cidade, outros ficaram ajudando na roça. E João sempre faz questão de ensinar para eles: nunca chegue perto daquela terra, nunca passe por aquela estrada à noite. E se um dia ouvir o silêncio, aquele silêncio pesado e morto, corre e não olha para trás. Porque alguns lugares não são feitos para ser perturbado. Alguns lugares guarda segredo que é melhor deixar enterrado. E alguns erros não podem ser desfeitos, só vivido pelas pessoas que ficam para contar a história. O sol nasce todo dia na região. As pessoas continuam vivendo suas vidas, plantando, colhendo, cuidando dos bichos. Mas quando a noite cai e a lua ilumina aquela estrada de terra que leva à antiga propriedade do finado Sebastião, todo mundo sabe que é melhor ficar longe. Porque lá, no escuro daquela mata, alguma coisa ainda está esperando. Esperando pacientemente, como tem esperado faz ano. Esperando que alguém cometa o erro de achar que é só história, que é só lenda de gente antiga. Esperando para mostrar que algumas coisas são reais demais. Reais de um jeito que a gente não quer acreditar. E enquanto a pedra não voltar para o lugar de onde foi tirada, a criatura vai continuar ali, guardando, protegendo, punindo qualquer um que ousar profanar aquela terra de novo. Essa é a história que o povo da roça conta até hoje. E se você perguntar se é verdade, eles vão olhar para você com aquele olhar sério, pesado, e vão dizer: tem coisa que é melhor acreditar do que ter que provar que é verdade. O relógio da cozinha marcava quase meia-noite, quando Antônia percebeu que tinha esquecido de trancar o galinheiro. Não era coisa que ela gostasse de deixar para depois, mas naquela noite tinha ficado cuidando da mãe doente e o tempo passou sem ela perceber. Agora precisava ir lá fora, atravessar o quintal até os fundos, trancar a portinhola antes que alguma raposa ou gambá resolvesse fazer visita. A propriedade da família ficava num vale estreito, cercado de morro de todos os lados. Era lugar bonito de dia, mas de noite ficava fechado demais, escuro demais. O céu naquela noite estava estranho. Tinha uma cor meio esverdeada, como quando vai cair temporal grande, mas não tinha uma nuvem sequer. As estrelas brilhavam forte, mas a lua não tinha aparecido ainda. Antônia pegou a lanterna velha e saiu pela porta dos fundos. O ar estava parado, sem um sopro de vento. Quente demais para agosto. Ela começou a atravessar o quintal, iluminando o caminho com a lanterna que piscava de vez em quando. A pilha já estava fraca. Foi quando ela ouviu o barulho. Era como chuva caindo. Aquele som inconfundível de água batendo na terra, nas folhas, no telhado.
Mas não estava chovendo. O céu continuava limpo, as estrelas continuavam brilhando. Antônia parou no meio do quintal e ficou ouvindo. O som vinha de todos os lados ao mesmo tempo, alto e claro, como se tivesse caindo uma chuva pesada. Mas ela não sentia uma gota, não via nada caindo. O coração dela acelerou. Aquilo não era normal. Ela iluminou em volta com a lanterna, procurando alguma explicação. Foi aí que viu as poças. No chão de terra batida do quintal, tinha poça de água. Várias delas, espalhadas por todo lado como se realmente tivesse chovido. Só que 5 minutos atrás, quando ela tinha olhado pela janela, o chão estava seco e continuava sem chover. Antônia deu um passo para trás, sentindo um frio subir pela espinha, apesar do calor. O som de chuva continuava, agora mais alto. Ela olhou para o céu de novo. Nada, nem nuvem, nem garoa, nada. Mas as poças no chão estavam aumentando, se juntando, formando um lamaçal que não deveria existir. Foi quando ela viu a primeira marca. Na lama que não tinha sido feita por chuva de verdade, apareceu uma pegada. Não era pegada de bicho nem de gente. Era uma marca circular, do tamanho de uma moeda grande, funda na lama. Então apareceu outra e mais outra. As marcas iam surgindo sozinha na lama, como se alguma coisa invisível tivesse andando ali, deixando rastro. As marcas vinham na direção dela. Antônia sentiu as pernas fraquejarem. Ela queria correr, queria voltar para dentro de casa, mas não conseguia se mover. Era como se o medo tivesse colado os pés dela no chão. As marcas circular continuavam aparecendo, cada vez mais perto. 1, 2, 3, 4. Formando um caminho reto direto para onde ela estava parada. O som de chuva ficou mais alto ainda, ensurdecedor, como se tivesse caindo uma tempestade violenta. Mas continuava sem cair uma gota. E então Antônia sentiu. Alguma coisa molhada tocou no rosto dela. Era água fria, escorrendo pela testa, pela bochecha. Ela levou a mão no rosto e sentiu. Estava molhada. Não era suor. Era água limpa, fria, escorrendo pelo rosto, como se tivesse chuva caindo só nela. Mas quando ela olhou em volta, viu que não tinha chuva em mais nenhum lugar, só nela. As marcas na lama tinham parado de aparecer. Estava tudo parado agora, a uns 2 metros dela, como se a coisa invisível tivesse parado bem na frente dela, olhando para ela. Antônia finalmente conseguiu se mexer. Virou e correu de volta para casa, deixando a lanterna cair no chão. Cruzou o quintal, escorregando na lama que não deveria estar ali, subiu os degraus da varanda, entrou e trancou a porta com força, empurrando a tranca de madeira no lugar. Ficou ali parada, respirando pesado, ouvindo. O som de chuva tinha parado, tudo tinha ficado em silêncio de novo. Mas ela ainda estava molhada. A água continuava escorrendo pelo rosto, pelo pescoço, encharcando a blusa. Água fria, limpa, que cheirava a terra molhada, a chuva de verdade. Foi quando ela ouviu a mãe chamando do quarto. Antônia, que barulheira é essa? Ela foi até o quarto da mãe, ainda tremendo. A velha senhora estava sentada na cama, acendendo o lampião na mesinha de cabeceira. Quando a luz bateu no rosto da filha, ela arregalou os olhos. Minha filha, você está encharcada, choveu? Eu não sei, mãe. Tinha um barulho de chuva lá fora, mas o quê? Fala direito, menina. Antônia contou. Contou sobre o som de chuva sem chuva, sobre as poças que apareceram do nada, sobre as marcas circular na lama, sobre sentir água caindo só nela. A mãe foi ficando cada vez mais pálida conforme escutava. Quando Antônia terminou, a velha ficou em silêncio por um tempo longo. Então ela falou, a voz baixa e séria. A chuva seca voltou. Como assim, mãe? Que chuva seca? A velha suspirou fundo e fez sinal para Antônia sentar na beira da cama. É uma coisa que aconteceu aqui faz muito tempo antes de você nascer. Seu pai nunca quis que eu contasse, achava que ia assustar vocês. Mas agora acho que você precisa saber.
Ela ajeitou o xale nos ombros e começou a contar. Faz uns 40 anos. Tinha um homem que morava aqui no vale, sozinho, numa casa pequena que ficava onde hoje é o Pasto dos Fundos. Ele era esquisito, não conversava com ninguém, vivia fechado. O pessoal evitava ele porque tinha algo de errado, algo que a gente sentia, mas não sabia explicar. Um dia, começou uma seca terrível na região. Passou mês sem cair uma gota de chuva. As plantas estavam morrendo, os poços secando, os bichos sumindo. Todo mundo estava desesperado. A velha parou para tossir e Antônia esperou ela continuar. Mas na propriedade daquele homem tudo continuava verde. As plantas dele estavam viçosas, o poço dele estava cheio. Era como se tivesse chovendo só lá. O pessoal começou a achar estranho, começou a comentar. Até que um dia, seu avô e uns outros homens da região resolveram ir lá perguntar como ele estava conseguindo água. A mãe de Antônia olhou para a janela, como se estivesse vendo alguma coisa lá fora. Quando chegaram lá, encontraram o homem no quintal, fazendo um ritual esquisito. Ele tinha desenhado um círculo grande no chão, com um monte de símbolo que ninguém conhecia. E ele estava chamando alguma coisa, falando numa língua estranha, fazendo gesto com as mãos, e então começou a chover. Só dentro do círculo, uma chuva forte, pesada, mas que não molhava nada fora do círculo. E a água que caía ali não era água normal, era escura, grossa, fedorenta. Antônia sentiu o estômago revirar. O que era? Ninguém nunca soube, mas seu avô e os outros homens ficaram com tanto medo que correram dali. No dia seguinte foram na polícia, contaram o que viram. A polícia foi até a casa do homem, mas ele tinha sumido. A casa estava vazia, abandonada, e o pior, onde tinha o círculo desenhado no chão, a terra tinha virado uma coisa preta, queimada, que nada nunca mais cresceu ali. Até hoje aquele pedaço de terra é morto. Mas o que isso tem a ver com o que aconteceu comigo hoje? A mãe pegou na mão dela e Antônia percebeu que a mão da velha estava tremendo. Depois que o homem sumiu, começou a acontecer coisa estranha na região. Tem gente que jura ter ouvido chuva caindo de noite, mas sem ter chuva de verdade. Outros dizem ter visto poça de água aparecendo do nada em noite seca. E tem aqueles que foram marcados. Marcado como? A água da chuva seca, quando cai numa pessoa, deixa uma marca. A pessoa fica diferente, começa a ter pesadelo, começa a ver coisa, começa a definhar devagar. E no final, a velha não completou a frase. Antônia se levantou da cama, o coração disparado. Mas mãe, então quer dizer que eu tô marcada, que eu vou... Calma, filha, calma. Pode ser que não seja nada. Pode ser que seja só uma coincidência, algo que a gente não entende, mas que passa. Mas Antônia via no olho da mãe que a velha não acreditava nisso. Ela estava com medo, medo de verdade. Naquela noite, Antônia não dormiu. Ficou sentada na cozinha, com todas as luzes acesas, ouvindo qualquer barulho. A roupa tinha secado, mas ela ainda sentia o cheiro de terra molhada, grudado na pele, mesmo tendo tomado banho. Quando o sol nasceu, ela se sentiu um pouco melhor. Luz do dia sempre fazia as coisas parecer menos assustadora. Ela foi até o quintal ver como estava. O chão estava completamente seco, sem nenhum sinal das poças de água. Nem parecia que tinha acontecido nada ali. Mas quando ela olhou com atenção, viu as marcas. As marcas circular ainda estavam lá, impressa no chão de terra dura. Não eram mais marca na lama. Agora era como se tivesse sido queimado no chão, marca escura que não saía. E tinha mais marca do que ela lembrava de ter visto na noite anterior. Muito mais. Elas cobriam quase todo o quintal, indo em todas as direções, formando um padrão confuso que não fazia sentido. Antônia sentiu um nó na garganta. Aquilo não era normal. Aquelas marcas não deveriam estar ali. Ela passou o dia tentando fazer o serviço da casa, cuidar da mãe, se manter ocupada. Mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. E tinha uma coisa estranha acontecendo.
Ela estava com sede, uma sede terrível que não passava não importa quanta água ela bebesse. Tomava copo atrás de copo de água, mas a garganta continuava seca, a boca continuava com gosto de terra. No final da tarde, ela decidiu ir até a casa de Dona Luzia, uma vizinha que morava a uns 2 quilômetros dali. Dona Luzia era benzedeira, conhecida na região por saber de reza forte e proteção. Se alguém podia ajudar, era ela. Antônia encontrou a velha sentada na varanda, descascando mandioca. Quando viu o estado da moça, Dona Luzia parou o que estava fazendo e mandou ela entrar. "Senta aqui, menina. Você tá com uma cara péssima." Antônia contou tudo de novo. A chuva seca, as marcas, a água que tinha caído só nela. Dona Luzia escutou em silêncio, o rosto cada vez mais sério. "Mostra teu braço para mim", a velha pediu quando Antônia terminou de contar. Antônia estendeu o braço. Dona Luzia segurou com cuidado, virando para um lado e para o outro, examinando. Então ela viu, no pulso de Antônia, bem fraquinha, tinha uma marca. Era circular, do mesmo tamanho daquelas marcas no chão, de uma cor meio azulada, como se fosse uma veia aparecendo por baixo da pele. "Quando que apareceu isso?" Dona Luzia perguntou. Eu não tinha visto antes. Deve ter aparecido hoje." A benzedeira soltou o braço dela e foi até um armário velho. Voltou com um vidro pequeno cheio de um líquido escuro. "Passa isso no pulso 3 vezes ao dia e reza a oração que eu vou te ensinar. Isso vai ajudar a segurar a marca por um tempo, mas não vai tirar ela. Para tirar, você precisa ir na fonte." "Que fonte?" "A fonte de onde veio a maldição. O lugar onde o Home fez o ritual. Você precisa desfazer o que foi feito lá, senão a marca vai crescer, vai se espalhar e, no final..." Dona Luzia balançou a cabeça. "Já vi acontecer uma vez, faz muito tempo. A pessoa virou praticamente um esqueleto vivo, toda ressecada, como se tivesse ficado anos sem beber água. No final, o corpo simplesmente parou de funcionar." Antônia sentiu um calafrio. "Mas como que eu desfaço? Eu nem sei direito onde é esse lugar." "Tua mãe sabe. Ela pode te levar. E vai precisar de água benta, muita água benta. Quanto mais, melhor. E vai ter que ir de noite, quando a coisa estiver ativa. De dia ela fica escondida, não adianta." Antônia voltou para casa com o vidro de remédio e a cabeça cheia de preocupação. Conversou com a mãe sobre o que Dona Luzia tinha falado. A velha confirmou que sabia onde era o lugar, mas tinha medo. "Aquele lugar é ruim, filha, muito ruim. Eu só fui lá uma vez com seu avô e nunca mais quis voltar. Mas se eu não for, vou morrer?" A mãe olhou para ela com os olhos cheios de lágrima. "Eu vou com você. A gente vai junto." Mas nos dias seguintes, Antônia foi piorando. A sede aumentava. A marca no pulso crescia, se espalhando para o braço. Ela começou a ter pesadelo. Sonhava que estava se afogando numa água preta, viscosa, que entrava pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, enchendo ela por dentro. Acordava sufocada, suada, com o coração disparado. A pele dela começou a ficar ressecada, rachada, mesmo passando creme. Os lábios racharam, começaram a sangrar. Ela estava perdendo peso rapidamente, os olhos fundos, a cara cavada. A mãe via aquilo tudo e sofria, mas sabia que precisavam esperar o momento certo. Dona Luzia tinha dito que precisava ser numa noite específica, quando o céu tivesse com aquela cor esverdeada de novo, quando a chuva seca tivesse ativa. Passaram-se 2 semanas até aquela noite chegar. Antônia estava muito fraca já, mal conseguia ficar de pé. A marca tinha se espalhado pelo braço todo, pelo ombro, começando a aparecer no pescoço. A mãe sabia que não podiam esperar mais. Naquela noite, quando o céu começou a ficar verde e o som de chuva fantasma começou ao longe, as duas saíram. A mãe carregava uma sacola pesada, cheia de garrafa de água benta que o padre tinha benzido. Antônia mal conseguia andar, apoiada na mãe. Atravessaram o quintal,
agora completamente coberto de marca circular queimada, e seguiram para o pasto dos fundos. O caminho parecia mais longo do que era. Cada passo custava um esforço enorme para Antônia. O som de chuva ia ficando mais alto conforme elas se aproximavam. Quando chegaram no lugar, Antônia entendeu por que a mãe tinha tanto medo. O círculo de terra preta parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Os símbolos brilhavam com aquela luz esverdeada doentia. E acima do círculo, mesmo com o céu limpo, caía uma chuva. Mas não era água. Era alguma coisa espessa, escura, que não molhava o chão, que simplesmente desaparecia antes de tocar a terra. E tinha forma dentro daquela chuva falsa. Não era uma forma definida. Era mais como sombra que se retorcia, que se alongava, que se contorcia. Antônia conseguia ver algo parecido com braço, com perna, mas tudo errado, distorcido. E tinha olho, dezena de olho pequeno, brilhante, esverdeado, que aparecia e desaparecia nas sombras. Não olha muito para elas, a mãe sussurrou. Faz o que tem que fazer rápido. Antônia pegou a primeira garrafa de água benta com mão tremendo. Abriu e começou a despejar em volta do círculo, assim como tinha feito antes. Mas dessa vez foi diferente. Quando a água benta tocou no chão, as formas na chuva falsa reagiram. Um grito agudo ecoou, fazendo as orelhas doerem. As sombras começaram a se agitar violentamente. Continua! A mãe gritou por cima do barulho. Antônia continuou, despejando garrafa após garrafa, fazendo um círculo completo de água benta em volta do círculo preto. A cada garrafa, o grito ficava mais alto, mais desesperado. As formas tentavam sair da chuva falsa, tentavam alcançar ela, mas a água benta bloqueava. Quando ela terminou o círculo, a terra começou a tremer. Não era terremoto. Era só ali, só dentro do círculo. A terra preta começou a rachar, fenda profunda se abrindo, revelando uma escuridão que parecia não ter fundo. Da fenda começou a sair aquela água podre, aquela água escura e viscosa que Antônia tinha visto antes. Mas dessa vez vinha em quantidade muito maior, jorrando como uma fonte, subindo alto antes de cair de volta. E junto com a água vinha as formas. Elas saíam da fenda se contorcendo, tentando escapar. Mas a água benta em volta funcionava como barreira. Cada vez que tentavam atravessar, eram repelidas, jogadas de volta. Ficavam presas ali, se debatendo, gritando aquele grito agudo que fazia os dentes vibrarem. Antônia pegou a última garrafa, a maior de todas, e se aproximou o máximo que conseguiu do círculo. As formas perceberam e se viraram para ela. Dezena de olho esverdeado fixando nela, vendo ela. Foi aí que Antônia percebeu uma coisa horrível. Entre as formas retorcidas, tinha coisa que pareciam pessoas, ou o que tinha sobrado de pessoas. Silhueta humana completamente ressecada, mumificada, se movendo junto com as sombras. E ela reconheceu uma delas. Era a tia-avó que a mãe tinha mencionado, aquela que tinha sido marcada e tinha morrido no círculo. Estava ali, presa junto com as criaturas, parte daquilo agora. Não olha! A mãe puxou ela. Joga a água! Antônia despejou a última garrafa diretamente no centro do círculo, onde a fenda estava aberta. A água benta caiu diretamente na escuridão. O efeito foi imediato. A fenda começou a se fechar rapidamente, sugando tudo de volta. Água podre, a sombra retorcida, a silhueta mumificada, tudo sendo puxado para dentro com força violenta. O grito ficou ensurdecedor por um momento, e então foi se afastando, como se tivesse sendo arrastado para muito longe, para um lugar profundo demais. As formas tentavam se agarrar nas beiras da fenda, tentavam resistir, mas não conseguiam. Uma por uma foram sendo sugadas, desaparecendo na escuridão. A última coisa que Antônia viu antes da fenda se fechar completamente foi aqueles olhos esverdeados, olhando para ela com ódio puro. Então, a fenda se fechou. A terra parou de tremer. O som de chuva falsa cessou. Os símbolos pararam de brilhar.
Tudo ficou em silêncio. Antônia caiu de joelho no chão, sem força. A mãe se ajoelhou do lado dela, segurando ela. Acabou, a velha sussurrou. Acabou, filha. E tinha acabado mesmo. Quando Antônia olhou para o próprio braço, viu a marca azulada começando a desaparecer, sumindo devagar, como fumaça se dissipando. A sede horrível que ela sentia começou a passar. A pele ressecada parou de doer. Elas ficaram ali sentadas no chão por um tempo, recuperando o fôlego. Quando finalmente se levantaram e olharam para o círculo, viram que ele tinha mudado. A terra preta tinha virado cinza, depois marrom, voltando à cor normal. O símbolo tinha sumido completamente. E pela primeira vez em 40 anos, começou a crescer grama naquele lugar. As duas voltaram para casa, apoiada uma na outra. Cansada, mas aliviada. Quando chegaram no quintal, viram que as marcas circular tinham sumido também. O chão estava limpo, normal, como sempre tinha sido. Antônia passou os dias seguintes se recuperando. Voltou a comer direito, a dormir sem pesadelo, a viver. A marca no braço desapareceu completamente, não deixando nem cicatriz. Era como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia que tinha acontecido. E sabia que tinha dado sorte de conseguir desfazer a maldição a tempo. Passaram-se algumas semanas. Antônia estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu batida na porta. Foi abrir e encontrou Dona Luzia parada na varanda, acompanhada de um homem jovem que ela nunca tinha visto. Antônia, esse aqui é o Marcos. Ele veio de outra região. Tá com o mesmo problema que você teve. Eu contei para ele como você conseguiu se livrar da marca. Ele queria conversar com você. Antônia olhou para o rapaz. Ele estava magro, pálido, com olheira funda. E quando ele levantou a manga da camisa, ela viu a marca circular azulada no pulso dele. Por favor, ele disse, a voz fraca, me ensina como faz. Eu estou desesperado. Antônia sentiu o coração apertar. Deixou ele entrar, fez ele sentar e começou a contar. Contou tudo, como tinha sido marcada, como tinha piorado, como tinha conseguido encontrar o círculo e fechar o portal. O rapaz escutava com atenção, anotando tudo. Mas no meu caso é diferente, ele disse quando ela terminou. Eu não sei onde fica o círculo. Eu estava viajando quando fui marcado. Era num lugar que eu nunca tinha ido antes. Eu não sei como voltar lá. Antônia pensou por um momento. A marca te puxa para o lugar. Você consegue sentir uma vontade de ir numa direção específica? O rapaz pensou e balançou a cabeça. Consigo sim. É como se alguma coisa tivesse me chamando sempre na mesma direção. Então segue essa direção. Ela vai te levar para o círculo. E quando chegar lá, faz como eu fiz. Água benta em volta, depois no centro. Vai doer, vai ser assustador, mas é a única forma. O rapaz agradeceu e foi embora com Dona Luzia. Antônia ficou na porta vendo eles irem embora, o coração pesado. Quantas outras pessoas tinham sido marcadas? Quantos outros círculos existia espalhado por aí? Ela voltou para dentro e encontrou a mãe na cozinha. Você acha que tem muito desses lugares? Ela perguntou. A mãe suspirou. Seu avô achava que sim. Ele dizia que teve uma época, muito tempo atrás, que era comum fazer esse tipo de ritual. Pessoal desesperado, querendo água em tempo de seca, fazia acordo com coisa que não devia. A maioria deve ter sido fechado já, mas sempre sobra alguns. E vai continuar acontecendo. Vai. Sempre vai ter alguém desesperado o suficiente para chamar o que não deve ser chamado. E sempre vai ter gente inocente que acaba pagando o preço. Antônia olhou pela janela para o quintal, para o pasto lá longe onde tinha sido o círculo. Agora era só um campo normal, com grama verde crescendo. Difícil acreditar que tinha sido palco de algo tão terrível. Mas ela acreditava, porque tinha vivido, tinha sentido na pele, literalmente, o que aquela coisa podia fazer.
e tinha conseguido sobreviver. Nos meses seguintes, outras pessoas apareceram na casa dela. Gente de região diferente, tudo com a mesma história. Tinha sido marcado pela chuva seca, estava definhando, precisava de ajuda. Antônia ajudava como podia, explicava o que fazer, dava as instruções para conseguir água benta, para encontrar o círculo, para fechar o portal. Alguns conseguiam. Voltavam depois para agradecer, magro, mas vivo, livre da marca. Outros ela nunca mais viu e preferia não pensar no que tinha acontecido com eles. A vida continuou. Antônia voltou aos poucos à rotina normal, cuidando da mãe, da casa, da propriedade. Mas ela tinha mudado. Ficou mais atenta, mais cuidadosa. Aprendeu as rezas de proteção com Dona Luzia, aprendeu a reconhecer o sinal de quando tinha alguma coisa errada no ar. E sempre que ouvia chuva caindo de noite, ia até a janela conferir se era chuva de verdade. Porque agora ela sabia a diferença. Sabia o som da água verdadeira e o som da água que não deveria existir. Os anos foram passando. A mãe de Antônia acabou falecendo de velhice, tranquila, na própria cama. Antônia ficou sozinha na propriedade por um tempo, até que conheceu um rapaz da cidade vizinha e se casou. Teve filho, viu eles crescer, viu neto nascer. Mas ela nunca contou para a família sobre o que tinha acontecido. Guardou aquilo para si, achando que era melhor assim. Não queria assustar ninguém, não queria passar aquele fardo adiante. Foi só quando a neta mais velha, uma menina esperta de 12 anos, chegou em casa um dia toda molhada em plena noite seca, que Antônia soube que não tinha como esconder mais. Vó, aconteceu uma coisa estranha, a menina disse, confusa. Tava chovendo só em mim, e tinha um barulho de água caindo, mas não tinha chuva de verdade. Antônia sentiu o sangue gelar. Olhou para o pulso da neta e viu a marca circular azulada. Pequena ainda, recém-formada. Ela tinha voltado. Antônia abraçou a neta e segurou firme. Vem cá, minha filha. A avó precisa te contar uma história. E depois a gente vai resolver isso juntas. E foi assim que a história passou para a próxima geração. Porque algumas coisas não acabam nunca completamente. Algumas maldição continua ecoando através do tempo, pegando desavisado, marcando inocente, mas também passa o conhecimento de como lutar contra, de como sobreviver, de como fechar os portal que nunca deviam ter sido aberto. Antônia ensinou a neta tudo o que sabia, e juntas, naquela mesma noite, foram até onde tinha sido o círculo antigo, agora coberto de grama verde e flores silvestres, e fizeram o ritual de proteção que Dona Luzia tinha ensinado décadas atrás. A marca na neta sumiu antes mesmo de crescer. A ameaça foi cortada pela raiz. Mas Antônia sabia que não era o fim. Em algum lugar, em alguma noite seca, alguém ia ouvir o som de chuva caindo onde não devia cair. E ia ser marcado. E ela esperava que essa pessoa tivesse a sorte de encontrar alguém que soubesse o que fazer. Alguém que conhecesse a história da chuva seca e soubesse como sobreviver a ela. Porque, no fim, era isso que restava: passar o conhecimento adiante. Ensinar os que vinham depois a reconhecer o perigo e a lutar contra ele. Algumas guerras não têm fim definitivo, mas podem ser vencida uma batalha de cada vez. E enquanto houver gente disposta a lutar, a chuva seca nunca vai vencer completamente. A tarde já estava caindo quando Osvaldo percebeu que o gado não tinha voltado do pasto sozinho como sempre fazia. Era estranho aquilo, porque os bichos conheciam o caminho, sabia a hora certinha de voltar para o curral. Mas naquele dia, nem sinal deles. Osvaldo pegou a espingarda velha, mais por precaução contra alguma onça do que por achar que ia precisar, e seguiu para o pasto que ficava perto do rio. Era um pedaço de terra bom, com bastante capim, cercado por uma mata fechada de um lado e pelo rio do outro.
O gado gostava de ficar lá, especialmente no calor, perto da água fresca. Mas quando ele chegou no pasto, não tinha boi nenhum. O lugar estava vazio. Osvaldo ficou parado ali, olhando em volta, tentando entender. Não tinha cerca quebrada, não tinha sinal de luta, nada. Os bichos simplesmente tinham sumido. Foi quando ele ouviu o barulho vindo do rio. Era um som estranho, como se tivesse alguém batendo em alguma coisa oca. Toque, toque, toque. Batida lenta, repetida, vindo da beirada do rio. Osvaldo seguiu na direção do som, empurrando os galhos baixos das árvores que crescia perto da margem. O que ele viu quando chegou na beira fez ele parar no meio do caminho. O rio estava parado, completamente parado. A água não corria mais. Estava lisa como espelho, refletindo o céu alaranjado do fim de tarde com perfeição. Mas não era só isso. Tinha alguma coisa errada com o reflexo. No reflexo da água, o céu não era alaranjado. Era noite. Noite fechada, cheia de estrela, com lua cheia grande e brilhante. E tinha mais. No reflexo tinha construção que não existia na margem de verdade. Prédio velho, meio desmoronado, coberto de trepadeira, e tinha gente. Osvaldo piscou várias vezes, achando que estava vendo coisa, mas não estava. No reflexo da água parada, tinha figura de gente se movendo entre os prédios. Não era sombra, não era ilusão. Ele conseguia ver com clareza. Era gente mesmo, ou pelo menos alguma coisa que parecia gente, andando devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. O som de batida continuava. Toque, toque, toque. Osvaldo procurou de onde vinha e viu. Era de dentro da água. Alguma coisa estava batendo por baixo da superfície lisa, tentando sair. Ele deu um passo para trás, o coração acelerado. Aquilo não estava certo. Rio não parava assim do nada. E reflexo não mostrava coisa diferente do que estava em cima. Foi quando uma das figuras no reflexo parou de andar e olhou para cima. Olhou diretamente para Osvaldo. Ele sentiu um frio na espinha. A figura no reflexo levantou o braço devagar e apontou para ele. Então começou a andar na direção dele, não na margem de verdade, mas dentro do reflexo, atravessando aqueles prédios arruinados que não existia no mundo real. Osvaldo virou e saiu dali rápido, quase correndo. Não olhou para trás. Voltou para o pasto aberto, respirando pesado. Quando finalmente parou e se virou, viu que não tinha ninguém seguindo ele. Só o rio ao longe, parado, refletindo aquele mundo estranho que não deveria estar ali. Ele voltou para casa sem o gado. Quando chegou, a mulher, Dalva, viu o estado dele e ficou preocupada. O que aconteceu? Você tá branco que nem papel, Osvaldo contou. Contou sobre o gado sumido, sobre o rio parado, sobre o reflexo que mostrava outro lugar, outras coisas. Dalva escutou em silêncio, a cara ficando séria. O rio parou? Ela perguntou quando ele terminou. Parou. Tava liso que nem vidro. Nunca vi nada igual. Dalva sentou devagar na cadeira da cozinha. Meu avô contava uma história sobre isso. Eu achava que era só lenda, mas... Que história? Ele dizia que antigamente, muito tempo atrás, antes de ter fazenda aqui, antes de ter gente morando nessa região, existia uma cidade. Uma cidade grande, bonita, cheia de gente. Ficava bem onde hoje é a mata e o rio. Mas alguma coisa aconteceu com aquela cidade. Alguma coisa ruim. Osvaldo sentou também. Que tipo de coisa? Ele nunca soube direito, mas dizia que a cidade inteira desapareceu de um dia para o outro. Todo mundo sumiu. Homem, mulher, criança, bicho, tudo. Quando os viajantes passaram por ali de novo semana depois, não tinha mais nada, só ruína coberta de mato. E um rio novo que não existia antes, correndo bem no meio de onde era a cidade. Um rio novo? É, como se a terra tivesse se aberto e a água tivesse brotado, inundando tudo. Meu avô dizia que a cidade não foi destruída, foi engolida, foi puxada para baixo da água, para o fundo,
para um lugar que a gente não consegue ver. Osvaldo sentiu um aperto no peito. E o que isso tem a ver com o rio parando? Dalva olhou para ele com aqueles olhos castanhos, cheio de preocupação. Meu avô dizia que de vez em quando, a cada tanto ano, o rio para de correr. E quando isso acontece, o reflexo mostra a cidade de novo. Mostra ela como está agora, lá embaixo, e mostra os habitantes dela também. Os habitantes? Mas você disse que todo mundo sumiu. Sumiu daqui, mas não deixou de existir. Eles estão lá, presos naquele lugar, naquela cidade afundada. E quando o rio para, eles conseguem ver para cima, para o nosso mundo. E tem vezes que eles tentam sair. Osvaldo se levantou, nervoso. E o gado? O que aconteceu com meu gado? Dalva não respondeu. Não precisava. Os dois sabiam. Naquela noite, Osvaldo mal conseguiu dormir. Ficava ouvindo qualquer barulho, esperando alguma coisa. Não sabia direito o quê. Por volta das 2 da manhã, ele ouviu. Era aquele som de batida de novo. Toque, toque, toque. Vindo de fora da casa. Devagar, ritmado, persistente. Osvaldo se levantou, pegou a espingarda e foi até a janela. Lá fora, a noite estava clara, a lua cheia iluminando tudo. E ele viu. Tinha poça de água no terreiro. Várias delas, espalhada por todo lado, refletindo a lua. Mas não tinha chovido. O chão devia estar seco. De onde tinha vindo aquela água? Ele olhou com mais atenção e percebeu que as poças não estavam paradas. A superfície delas estava ondulando, como se alguma coisa tivesse se mexendo por baixo. E em cada poça, o reflexo estava errado. Não mostrava o céu, não mostrava a lua. Mostrava aquela cidade afundada, aqueles prédios arruinados, aquelas figuras andando. A batida estava vindo das poças. Alguma coisa estava batendo por baixo da superfície de cada uma delas, tentando empurrar para cima. Osvaldo! Dalva apareceu atrás dele, a voz baixa. Que você está olhando? A água? Ela está aparecendo aqui perto de casa. Dalva olhou pela janela e ficou pálida. A gente precisa tampar os espelhos. Como? Todo o espelho da casa. Tapa tudo com pano, vira de cara para a parede. Rápido! Mas por quê? Porque eles não vêm só pela água. Eles vêm por qualquer superfície que reflete. Espelho, vidro, qualquer coisa. Se tiver destampado, eles podem usar para passar. Osvaldo não discutiu. Os dois correram pela casa cobrindo todo o espelho com lençol, toalha, qualquer pano que encontrava. Viraram de cara para a parede aqueles que não conseguia cobrir. Fecharam as cortinas em todas as janelas. Quando terminaram, a casa estava quase toda escura, só com uma lamparina fraca na cozinha. Eles sentaram à mesa esperando, ouvindo. A batida continuava lá fora. Toque, toque, toque. Mas agora tinha outro som também. Som de água escorrendo, como se tivesse um vazamento, água pingando no chão. Osvaldo olhou para baixo e sentiu o sangue gelar. Tinha água entrando por baixo da porta da frente. Um fio fino, escorrendo devagar para dentro da casa, formando uma poça pequena no chão. Não olha para o reflexo, Dalva sussurrou. Aconteça o que acontecer, não olha para a água. Mas Osvaldo já tinha olhado. Na poça pequena no chão, ele via o reflexo da lamparina tremendo. E via mais alguma coisa. Uma mão. Uma mão saindo da água, tateando, procurando onde se agarrar. Ele puxou Dalva e os dois se afastaram. A mão no reflexo continuava se mexendo, os dedos longo e pálido abrindo e fechando. Então apareceu outra mão, e os dois braços começaram a empurrar, como se tivesse alguém tentando se erguer de dentro da poça. A gente precisa secar essa água, Osvaldo disse, procurando alguma coisa para usar. Pegou um pano de chão e foi jogar em cima da poça. Mas assim que o pano tocou a água, ele foi puxado para baixo. Não molhou o pano. Ele simplesmente afundou na poça rasa, desaparecendo como se a poça tivesse profundidade de metro, não de centímetro. As mãos no reflexo agarraram o pano e puxaram com força. Osvaldo soltou antes que puxasse ele junto.
O pano desapareceu completamente na poça impossível. A gente precisa sair daqui, Dalva disse, a voz tremendo. Eles correram para a porta dos fundos, mas quando abriram, viram que lá fora estava pior. O quintal inteiro estava coberto de água. Não era muito, uns dedos de altura, mas cobria tudo. E em cada poça, em cada reflexo, tinha aquelas mãos saindo, aquelas figuras tentando subir. A gente está cercado, Osvaldo disse. Eles voltaram para dentro e trancaram a porta. A água continuava entrando, devagar, mas constante. A poça dentro da casa estava crescendo. As mãos no reflexo já estavam conseguindo empurrar mais. Agora dava para ver braço até o cotovelo e começava a aparecer a cabeça. Osvaldo viu o rosto no reflexo e desejou não ter visto. Não era rosto normal. A pele era branca demais, lisa demais, como cera. Os olhos eram completamente preto, sem branco, sem íris, e a boca estava aberta num grito silencioso, mostrando o dente que era pontiagudo demais, afiado demais. A gente vai para o sótão, ele disse, puxando Dalva. Subiram pela escada estreita até o sótão pequeno da casa. Lá em cima era seco, sem janela, só escuridão e poeira. Osvaldo fechou o alçapão atrás deles e empurrou uma caixa velha em cima para segurar. Ficaram ali, sentados no escuro, ouvindo. Lá embaixo, o som de água tinha aumentado. Parecia que estava inundando a casa inteira. E tinha outro som agora. Passo molhado, arrastado, andando pelo piso de madeira. Alguma coisa tinha conseguido sair. Dalva agarrou o braço de Osvaldo, tremendo. Eles ouviram o som de passo vindo pelo corredor, parando, continuando. Como se a coisa estivesse procurando eles, checando cada cômodo. Os passos chegaram até o pé da escada do sótão. Pararam ali. Silêncio. Então começou a batida no alçapão. Toque, toque, toque. A mesma batida que Osvaldo tinha ouvido no rio, nas poças. Agora bem embaixo deles, batendo na madeira do alçapão. A caixa que ele tinha colocado em cima começou a se mexer, empurrada de baixo. Tem alguma coisa aqui em cima que a gente pode usar? Dalva sussurrou desesperada. Osvaldo tateou no escuro. Tinha caixa velha, tinha ferramenta enferrujada, tinha... Ele sentiu alguma coisa diferente. Era um livro, um caderno grosso, capa dura. Ele não lembrava de ter guardado o livro ali. Pegou o caderno e desceu com cuidado até onde tinha um fresta no telhado, deixando entrar um pouco de luz da lua. Conseguiu ver o suficiente para ler a capa. Diário de Miguel Tavares. Estava escrito em letra antiga, desbotada. Osvaldo abriu o caderno. As páginas estavam amarelada, manchada, mas dava para ler. Começou a folhear rápido, procurando alguma coisa útil. A batida no alçapão continuava, cada vez mais forte. Foi quando ele achou uma página marcada. Tinha um desenho. Era um mapa da região, só que antigo. Mostrava o rio, mas de um jeito diferente. E mostrava a cidade que Dalva tinha falado, desenhada com detalhe. No centro da cidade tinha um prédio grande, marcado com um X vermelho. Embaixo do desenho tinha um texto. Se o rio parar e os habitantes tentarem subir, só existe uma forma de impedir. Precisa ir até o coração da cidade afundada e fechar a passagem de dentro. O coração é a praça central, onde fica o prédio do conselho. Lá tem uma pedra marcada com símbolo antigo. A pedra segura a passagem aberta. Se destruir a pedra, a cidade volta a afundar completamente e os habitantes ficam presos para sempre. Osvaldo leu aquilo 3 vezes, tentando processar. A gente precisa ir lá. Precisa entrar na cidade afundada. Você tá louco? Como que a gente vai entrar lá? Pelo reflexo. É por onde eles estão saindo. Deve ser por onde a gente consegue entrar. A caixa em cima do alçapão caiu de lado. A madeira começou a rachar. Não tinha mais tempo. Se a gente não fizer nada, essa coisa vai entrar aqui, Osvaldo disse. E vai pegar a gente. Pelo menos tentando, a gente tem uma chance. Dalva olhou para ele por um longo segundo. Então assentiu.
Eles empurraram o alçapão para cima antes que a coisa lá embaixo conseguisse quebrar. Osvaldo desceu primeiro, a espingarda na mão. Lá embaixo, a casa estava inundada. Tinha água até a canela. E parado no meio da sala, tinha uma figura. Era igual às que Osvaldo tinha visto no reflexo. Alta, magra demais, a pele branca como cera, os olhos completamente preto. Estava usando roupa velha, rasgada, encharcada. Quando viu Osvaldo, virou a cabeça num ângulo que não era natural e abriu a boca naquele grito silencioso. Osvaldo não esperou. Atirou. A bala acertou no peito da criatura. Ela cambaleou para trás, mas não caiu. Não tinha sangue, não tinha ferida. Era como se a bala tivesse atravessado ela sem causar dano. A criatura avançou na direção deles. "Corre!" Osvaldo gritou. Eles saíram pela porta da frente, entrando no quintal inundado. A água batia no joelho agora, dificultando o movimento. E tinha mais criatura. Várias delas, saindo das poças espalhadas, se erguendo devagar, todas olhando para os dois com aqueles olhos preto vazio. "O rio!" Dalva gritou. "A gente precisa chegar no rio!" Eles correram, ou tentaram correr na água que atrapalhava cada passo. As criaturas vinham atrás, lenta mas constante, aqueles braços comprido estendido, aqueles dedos tentando agarrar. Osvaldo tropeçou numa raiz escondida pela água e quase caiu. Dalva puxou ele. Uma das criaturas chegou perto demais, os dedos roçando na camisa dele. Osvaldo sentiu um frio horrível onde a coisa tocou, um frio que queimava como gelo seco na pele. Eles chegaram na beira do rio. A água continuava parada, lisa como espelho, refletindo aquela cidade afundada com perfeição. As criaturas estavam chegando perto, cercando eles. "Como que a gente entra?" Dalva perguntou, desesperada. Osvaldo olhou para o reflexo. Viu os prédios arruinados, a praça central que o mapa mostrava, o prédio grande no centro. Ele se lembrou de uma coisa que o avô tinha dito uma vez. "Espelho é porta. Se você quiser passar, tem que querer de verdade. Tem que acreditar que o reflexo é real." Ele pegou na mão de Dalva. "A gente pula e acredita que vai cair do outro lado." "Osvaldo, isso é loucura. É a única chance." As criaturas estavam a metro de distância agora. Não tinha mais tempo para pensar. Osvaldo puxou Dalva e os dois pularam no rio. Osvaldo esperava sentir a água fria, esperava começar a afundar. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles tocaram a superfície, foi como atravessar uma membrana fina, como passar por uma cortina. Houve uma sensação estranha de queda, de torção, e então eles caíram do outro lado, bateram num chão duro de pedra. Osvaldo abriu os olhos e viu que não estava mais na beira do rio. Estava deitado no meio de uma rua. Uma rua de pedra antiga, com prédio alto dos dois lados, tudo coberto de limo verde, de trepadeira, de musgo. Era a cidade afundada. Só que eles não estavam debaixo d'água. Estava respirando ar normal, vendo tudo claramente. Era como se tivesse entrado em outro lugar, outro mundo. Dalva se levantou ao lado dele, olhando em volta com espanto. "A gente conseguiu. A gente entrou." O lugar era silencioso demais. Não tinha som nenhum, nem vento, nem água, nem bicho. Só silêncio pesado. As construções em volta era antiga, de um estilo que Osvaldo nunca tinha visto. Parecia coisa de centenas de anos atrás, talvez mais. "A gente precisa achar aquela praça", ele disse, tentando se orientar. Eles começaram a andar pela rua deserta. Os prédios dos dois lados eram altos, as janelas escuras e vazias, parecendo o olho morto olhando para eles. Tinha coisa escrita nas paredes, mas não era a letra que eles conheciam. Símbolo estranho. Desenho que não fazia sentido. Osvaldo parou para examinar um dos símbolos mais de perto. Era gravado fundo na pedra, como se tivesse sido feito com ferramenta pesada. O desenho mostrava círculo dentro de círculo, com linha que se conectava, formando padrão complexo.
e tinha alguma coisa escorrendo das gravuras, uma substância escura, viscosa, que pingava devagar para o chão. Não toca nisso, Dalva alertou, vendo ele se aproximar. Dobraram uma esquina e viram mais rua, mais prédio, tudo igual. Era como um labirinto. Osvaldo tentou usar o mapa do caderno para se orientar, mas era difícil. As ruas não estavam marcadas com clareza e tudo parecia igual. Foi quando ouviram o passo. Não estavam sozinhos ali. Tinha outra coisa andando pelas ruas, se aproximando. Osvaldo viu uma sombra se movendo entre dois prédios à frente. Era uma daquelas criaturas, mas diferente. Maior, mais deformada, andando de quatro como bicho. Não faz barulho, ele sussurrou. Eles se esconderam atrás de uma pilha de escombro. A criatura passou pela rua, farejando o ar, procurando. Era ainda mais grotesca de perto. O corpo era alongado demais, os braços e perna tinham articulação extra, dobrando em lugar errado. A cabeça era grande demais para o corpo e quando ela abriu a boca, mostrou fileira e mais fileira de dente afiado. Osvaldo segurou a respiração. Depois de um tempo que pareceu eternidade, a coisa foi embora, arrastando aquele corpo deformado pelas pedras da rua. Eles continuaram, mais cuidadoso agora. Passaram por mais rua, mais construção arruinada. E começaram a ver coisa pior. Tinha corpo, ou o que sobrava de corpo. Esqueleto espalhado pelo chão, alguns ainda com pedaço de roupa velha pendurada nos ossos. Era os habitantes original da cidade, os que não tinham virado aquelas criaturas. Dalva parou perto de um dos esqueletos. Osvaldo, olha isso! O esqueleto estava numa posição estranha. Os braços estendidos como se estivesse tentando alcançar alguma coisa. E na mão ossuda tinha alguma coisa, um medalhão pequeno, enferrujado. Dalva pegou com cuidado e abriu. Dentro tinha um retrato desbotado, uma família. Homem, mulher, duas crianças pequenas, gente normal, que tinha vivido ali antes de tudo dar errado. Eles eram gente comum, Dalva sussurrou. Igual a gente, o que aconteceu com eles? Osvaldo não tinha resposta. Continuaram andando, agora com peso maior no coração. Aquelas criaturas horríveis que estavam tentando sair para o mundo de cima já tinham sido gente. Gente que tinha vivido, trabalhado, amado, e alguma coisa tinha transformado eles naquilo. Depois de andar por um tempo que eles não conseguiam calcular, podia ter sido minuto ou hora, não tinha como saber naquele lugar. Finalmente chegaram numa abertura. Era a praça central. Grande, circular, com aquele prédio enorme no centro que o mapa mostrava. O prédio era impressionante, mesmo em ruína. Devia ter sido bonito um dia, com coluna alta, escada larga, detalhe elaborado na fachada. Agora estava coberto de limo e rachadura. Pedaço do teto tinha desabado, mas ainda era imponente. Nas paredes externas tinha mais daquele símbolo gravado, centenas deles, cobrindo cada centímetro de pedra. E bem na frente do prédio, no centro da praça, tinha a pedra. Era uma pedra grande, do tamanho de uma pessoa, de uma cor escura que quase parecia preta, e coberta de símbolo brilhante. Os mesmos símbolos que estavam nas paredes. Só que esses brilhava com luz própria, verde e pulsante. A pedra emitia um som baixo, quase inaudível, como um zumbido constante que fazia os dentes vibrarem. É aquela ali, Osvaldo disse. Eles começaram a atravessar a praça. Foi quando as criaturas apareceram. Saíram de dentro dos prédios em volta, dezenas delas, todas convergindo para a praça. Tinham percebido que tinha invasor e não ia deixar eles chegar na pedra. As criaturas vinham de todos os lados. As que andavam em duas pernas, as que se arrastavam no chão, as deformadas que mal parecia ter forma definida. Todas fazendo aquele grito silencioso, todas com aqueles olhos preto fixo nos dois. "Corre!" Osvaldo gritou. Eles correram direto para a pedra no centro.
As criaturas vinham de todos os lados, aqueles braço comprido estendido, aquela boca aberta em grito silencioso. Osvaldo levantou a espingarda e atirou nas que estava mais perto. As balas não matavam, mas fazia elas tropeçar, dava um segundo de vantagem. Uma das criaturas conseguiu agarrar no braço de Dalva. Os dedos gelados apertaram com força. Dalva gritou de dor. Onde a coisa tocava, a pele começou a ficar branca, a congelar. Osvaldo bateu na criatura com a coronha da espingarda, fazendo ela soltar. Ele puxou Dalva e continuaram correndo. Chegaram na pedra. Osvaldo colocou a mão na superfície fria e sentiu ela vibrar sob o toque. Os símbolos brilharam mais forte, reagindo ao contato. A pedra estava quente e fria ao mesmo tempo, uma sensação impossível que fazia a pele formigar. Como que a gente destrói isso? Dalva gritou, olhando as criaturas se aproximando. Ela segurava o braço que tinha sido agarrado. A pele estava branca como neve, rachada, sangrando. Osvaldo olhou em volta procurando alguma coisa. Viu um pedaço de ferro enferrujado, parte de um portão caído. Pegou aquilo e começou a bater na pedra com toda a força. A pedra rachou. Uma rachadura fina apareceu na superfície, cortando alguns do símbolo. Os símbolos começaram a piscar erraticamente, a luz verde ficando instável, e as criaturas pararam de avançar. Ficaram paradas, tremendo violentamente, como se tivesse sentindo dor intensa. Osvaldo bateu de novo, e de novo, e de novo. Cada pancada abria mais rachadura, destruía mais símbolo. Suas mãos estavam sangrando com a força dos golpes, mas ele não parava. Mais rachaduras apareceram, cortando a pedra em várias direções. O brilho do símbolo começou a diminuir, piscando como lamparina morrendo. E a cidade em volta começou a tremer. "Tá funcionando!" Dalva gritou, segurando no braço ferido. As criaturas começaram a gritar. Pela primeira vez, elas fizeram som. Era um grito agudo, estridente, desesperado, que ecoava pelas ruas vazias e voltava multiplicado. Elas começaram a se desfazer, a se dissolver como fumaça, os corpos perdendo forma, voltando para ser só sombra que se espalhava pelo chão. Mas não todas. Algumas das criaturas, as mais deformadas, as mais monstruosas, resistiam. Continuavam vindo na direção deles, se arrastando, mesmo com o corpo se desfazendo. Uma delas chegou perto demais. Osvaldo viu que era uma das que andava de quatro, o corpo grotescamente alongado. Ela pulou na direção dele, a boca aberta, mostrando aqueles dentes. Ele desviou no último segundo. A criatura passou por ele e bateu direto na pedra rachada. O impacto fez a pedra rachar ainda mais, e a criatura grudou na superfície, como se tivesse sido puxada por força invisível. Ela se contorceu, tentando se soltar, mas não conseguia. Começou a ser absorvida pela pedra, o corpo sendo puxado para dentro pelo símbolo brilhante. Osvaldo não perdeu tempo. Pegou o ferro de novo e deu uma última pancada forte, bem no centro da pedra, onde estava a rachadura maior. A pedra se partiu ao meio. Os símbolos apagaram completamente, a luz verde sumindo de uma vez, e tudo começou a desmoronar. O chão tremeu violentamente, mais forte que antes. Os prédios em volta começaram a cair, desabando em nuvem de poeira e escombro. A cidade inteira estava se desfazendo, voltando ao estado de ruína completa. As criaturas que ainda resistiam gritaram uma última vez antes de se dissolverem completamente, virando só pó que o vento impossível daquele lugar espalhava. "A gente precisa sair daqui!" Osvaldo gritou, puxando Dalva. Mas como? Eles tinham entrado pelo rio, mas o rio estava lá em cima, no mundo de verdade. Como ia voltar? A praça estava rachando, fenda profunda se abrindo no chão de pedra. De uma das fendas mais largas, começou a jorrar água. Não era a água podre e escura que eles tinham visto antes. Era água limpa, cristalina, brotando com força do fundo da terra. "Ali!" Osvaldo apontou. Na água que jorrava, ele conseguia ver reflexo do céu de verdade, das árvores da margem, do mundo de cima.
A água estava criando uma nova passagem, um caminho de volta. Eles correram para a fenda. Atrás deles, a cidade desabava completamente, os prédios caindo um atrás do outro. O chão estava cedendo, afundando. Não tinha mais tempo. Osvaldo pegou Dalva e os dois pularam na água que jorrava da fenda. De novo, aquela sensação de atravessar membrana, de torção, de queda vertiginosa. Mas dessa vez foi mais intenso, mais violento. Era como se tivesse sendo puxado por correnteza forte, arrastado por força impossível de resistir. Osvaldo segurou Dalva com toda a força que tinha, com medo de perder ela na travessia. E então eles estavam caindo no rio. No rio de verdade dessa vez, com água fria envolvendo eles, corrente forte puxando. Osvaldo nadou para a superfície, puxando Dalva junto. Eles emergiram ofegantes, cuspindo água, os pulmões ardendo. A correnteza os arrastou uns metros rio abaixo antes que conseguissem nadar para a margem. Quando finalmente conseguiram sair e se arrastar para a terra firme, ficaram ali deitados na grama molhada, respirando pesado, sem conseguir se mexer. Depois de um tempo que pareceu eternidade, Osvaldo se sentou e olhou para o rio. A água estava correndo de novo. Normal, com correnteza constante, barulhento, cheio de vida. O reflexo mostrava só o céu escurecendo, as árvores da margem, as pedras no fundo raso. Coisa normal. Tinha acabado. A gente conseguiu, Dalva disse ao lado dele, a voz fraca. A gente realmente conseguiu. Osvaldo olhou para ela e viu o braço ferido. A pele estava voltando ao normal devagar. A cor natural substituindo aquele branco de gelo. As rachaduras estavam cicatrizando. Ia ficar marca, cicatriz, que ela ia carregar para o resto da vida, mas ia sarar. Eles voltaram para casa andando devagar, encharcado, exausto, doendo em cada músculo. Quando chegaram, a casa estava seca. Não tinha mais água no chão, não tinha mais poça no terreiro. Os espelhos que eles tinham coberto ainda estava coberto, mas quando Osvaldo tirou o pano de um, viu só o reflexo normal. Dele mesmo olhando de volta, cansado, molhado, mas vivo. Nos dias seguintes, o gado voltou. Apareceram no pasto de manhã cedo, uns 3 dias depois, como se nunca tivesse sumido. Osvaldo contou e estava tudo lá, nenhum faltando, mas os bichos estavam diferente, mais quieto, mais assustado. Tinha alguns que estavam com marca estranha no couro, círculo pálido como queimadura de gelo, e nenhum deles chegava perto do rio mais. Ficava no pasto, longe da margem, evitando a água como se sentisse perigo. Osvaldo e Dalva nunca contaram para ninguém o que tinha acontecido. Quem ia acreditar? Cidade afundada, criatura saindo de reflexo, viagem através do espelho para outro mundo. Parecia coisa de doido, história de gente que tinha bebido demais ou que estava com febre. Mas eles sabiam que tinha sido real. Osvaldo ainda tinha o caderno de Miguel Tavares, guardado no sótão, escondido no fundo de uma caixa velha. E Dalva ainda tinha a cicatriz no braço. Aquelas marcas brancas que nunca sumiu completamente. E os dois tinham pesadelo. Osvaldo sonhava com aquelas criaturas de pele branca e olho preto. Dalva sonhava que estava se afogando naquela água impossível que era funda demais. O rio voltou ao normal. Continuou correndo como sempre tinha corrido, fornecendo água para a região, sendo parte da vida de todo mundo. As crianças voltaram a brincar na margem, os pescadores voltaram a jogar linha, a vida continuou. Mas Osvaldo nunca mais chegou perto da margem sozinho. Nunca mais olhou para o reflexo da água por tempo demais. E sempre que via espelho, tinha um momento de hesitação antes de olhar para ele, uma fração de segundo onde ele se perguntava se ia ver só o próprio rosto ou se ia ver alguma coisa a mais, alguma coisa que não deveria estar ali. Porque ele sabia agora que reflexo não é só imagem passiva. Reflexo é janela. E às vezes, o que está do outro lado da janela está olhando de volta. Os anos passaram devagar na fazenda.
Osvaldo e Dalva envelheceram juntos, cuidando da terra, dos bichos, um do outro. Tiveram filho, 3 ao todo, e depois neto. A vida seguiu seu curso natural, com as alegria e tristeza que todo mundo tem. Mas eles nunca esqueceram daquela noite. E nunca deixaram ninguém da família ir para o rio depois que escurecia. Sempre tinham uma desculpa, que era perigoso, que podia ter cobra, que a margem era escorregadia. Os filhos achavam que era preocupação exagerada de pai velho, mas obedeciam. Foi só quando a filha mais velha, Mariana, já era adulta e tinha filho próprio, que ela perguntou diretamente: "Pai, por que o senhor tem tanto medo do rio? Aconteceu alguma coisa lá?" Osvaldo olhou para ela por um tempo longo. Ela já era mãe, já tinha vivido o suficiente para entender que o mundo tinha coisa estranha, coisa que não dava para explicar fácil. Então, ele contou. Contou tudo. O rio parando, a cidade no reflexo, as criaturas, a viagem para o outro lado, a destruição da pedra. Mariana escutou em silêncio, os olhos arregalados. Quando ele terminou, ela não disse que era imaginação, não disse que ele estava confundindo as coisas. Ela viu a seriedade no olho do pai, viu a cicatriz no braço da mãe que nunca tinha sumido e acreditou. "E pode acontecer de novo?" ela perguntou. Osvaldo foi até o sótão e voltou com o caderno de Miguel Tavares. Abriu na última página, aquela que ele tinha lido todos aqueles anos atrás, e mostrou para ela. A pedra pode ser destruída e a cidade pode afundar de novo, mas a passagem não fecha para sempre. Ela se reconstrói devagar, ao longo de décadas, e quando tiver forte o suficiente de novo, o rio vai parar uma vez mais. Mariana leu aquilo e sentiu um frio na espinha. Quanto tempo? Não sei. Pode ser 20 anos, pode ser 50, mas vai acontecer. E quando acontecer? Osvaldo fechou o caderno e entregou para ela. Quando acontecer, alguém vai ter que fazer o que eu e sua mãe fizemos. Entrar lá e destruir a pedra de novo. Não tem outro jeito. E essa pessoa vai precisar saber o que fazer, como se proteger, para onde ir. Por isso que eu estou te contando agora, para você poder contar para os seus filhos e eles poderem contar para os filhos deles. Alguém tem que saber, alguém tem que estar preparado. Mariana pegou o caderno com reverência, sentindo o peso daquilo. Não era só o peso físico do livro velho, era o peso da responsabilidade, do conhecimento perigoso que agora ela carregava. Até que um dia, muitos anos depois daquela noite, Osvaldo acordou e ouviu silêncio. Silêncio completo, pesado, errado. Nem passarinho, nem vento, nem o barulho constante do rio que ele tinha se acostumado a ouvir todo dia. O rio. Dalva já tinha falecido fazia 2 anos, levada por doença que foi consumindo ela devagar. Osvaldo estava sozinho na casa agora, velho demais, as pernas fracas, as mãos tremendo. Ele se levantou com dificuldade e foi até a janela. Olhou na direção do rio, mesmo não conseguindo ver ele dali, e soube. O rio tinha parado de novo. Ele sentou devagar na cama, o coração pesado. Era velho demais agora, velho demais para lutar, velho demais para entrar naquele mundo impossível de novo e destruir a pedra mais uma vez. Não ia conseguir. Mal conseguia andar até a cozinha sem ficar sem fôlego. Mas tinha passado o conhecimento adiante. Mariana sabia, e ela ia saber o que fazer. Osvaldo pegou uma caneta e papel com mão tremendo e começou a escrever. Escreveu uma carta para a filha, dizendo que o tempo tinha chegado, que o rio tinha parado de novo, que ela precisava fazer o que tinha que ser feito. Explicou tudo de novo. Como entrar pelo reflexo, como achar a praça, como destruir a pedra. E no final escreveu: "Não tenha medo, você é forte, você consegue. E lembra, reflexo é só porta. O importante é ter coragem de atravessar e ter sabedoria de voltar." Colocou a carta num envelope junto com o caderno de Miguel Tavares e deixou na mesa da cozinha, onde Mariana ia encontrar quando viesse visitar ele como fazia todo dia. Então,
Saiu de casa devagar, apoiado numa bengala velha, e foi até a varanda. Sentou na cadeira de balanço que ele e Dalva tinham sentado junto por tanto ano e ficou ali, olhando o terreiro. As poças começaram a aparecer. Primeiro uma, depois outra, mais outra. Água brotando do chão seco, formando aqueles reflexo impossível que mostrava a cidade afundada, os prédios arruinados, as sombras se movendo. Osvaldo não teve medo. Ele tinha vivido uma vida longa, tinha feito o que precisava fazer. Tinha protegido a família, tinha passado o conhecimento adiante. Agora era a hora de outra pessoa continuar a luta. Ele ficou ali na cadeira, balançando devagar, observando as criaturas começando a sair das poças, aquelas figuras de pele branca e olho preto. Elas se aproximavam devagar, cercando a casa, aqueles braços comprido estendido. E Osvaldo fechou os olhos, cansado, pronto. Quando Mariana chegou na manhã seguinte, encontrou o pai na cadeira da varanda, parecendo que estava dormindo. Mas ele não acordou quando ela chamou. Tinha partido durante a noite, tranquilo, sem dor aparente. E no terreiro em volta da casa, ela viu as marcas. Marca circular queimada no chão, centenas delas, formando padrão ao redor da varanda. Como se alguma coisa tivesse cercado a casa durante a noite. Mariana sentiu o coração apertar. Entrou na casa e encontrou a carta e o caderno na mesa. Leu tudo com lágrima escorrendo pelo rosto. Então, olhou na direção do rio e ouviu. Ou melhor, não ouviu. O silêncio. Aquele silêncio pesado, errado, que significava que o rio tinha parado. Ela sabia o que precisava fazer. Naquela noite, quando a lua nasceu, Mariana foi até o rio com o caderno nas mãos. Viu a água parada como espelho, viu o reflexo mostrando aquela cidade impossível. Respirou fundo, pensou no pai, na mãe, em tudo que eles tinham enfrentado para proteger a família. E pulou. A luta continuava. Como sempre continuou, como sempre ia continuar. Porque algumas guerras não têm fim definitivo, mas podem ser vencidas uma batalha de cada vez, uma geração de cada vez. Enquanto houver gente disposta a olhar para o reflexo e ver a verdade, a atravessar a passagem e enfrentar o impossível, a cidade afundada ia continuar afundada. E o mundo de cima ia continuar seguro, por mais uma geração, até o rio parar de novo.